Eu sou o Lucas Augusto, acadêmico do curso de Direito Minor de segundo período vespertino. O grupo é composto por João Vitor Serra, Patrick Leon, José Maria e Shirley Massal. Vou fazer uma pequena introdução a respeito do livro Caso Explorador de Caverna, proposto pelo professor César Claudino, matéria de Introduções do Direito, no qual ele conta a história de 5 espeleólogos que se passam na cidade fictícia de Stonefield, no ano de 4300, onde 5 espeleólogos ficam presos no interior da caverna e depois do desmoronamento de terra. E então, no 20º dia, um dos exploradores, que é o Altmore, consegue contactar-se através de um radiotransmissor com a equipe de resgate. Então ele pergunta quanto tempo mais demoraria para que eles fossem resgatados. Então o encarregado do resgate fala que se tudo ocorrer bem, em 10 dias mais eles serão resgatados. Então ele pergunta se eles sobreviverão. Então o médico fala que possivelmente eles não aguentariam. Então que o Altmore faz uma pergunta se eles se alimentarem de carne humana, eles conseguem sobreviver até o resgate. Então quando o médico fala que sim, então ele pede a orientação de algum padre, de algum juiz ou de algum médico para que ele possa tomar essa decisão de forma mais correta. Então que todos se calam e, não obtendo essa resposta, o Altmore dá a ideia para que ele e os demais exploradores que estão presos na caverna tirem a sorte em um jogo de azar, que seria, no caso, jogar um dado. Então que o Altmore, depois de pensar, fala que não quer mais participar desse jogo. Então que os demais acusam ele de quebra de contrato. Então um dos exploradores joga o dado no lugar de Altmore e ele acaba sendo o escolhido para servir de alimento para os demais. Então que no 32º dia eles são resgatados. E no resgate a equipe percebe que está faltando um, e o que está faltando é justamente Altmore. Após receber os cuidados médicos, os mesmos foram acusados pela morte de Altmore. O enredo do livro gira em torno se os espeleólogos são ou não culpados. Olá, meu nome é João Vitor e eu venho falar um pouco a respeito dos votos de cada ministro do livro O Caso dos Exploradores da Caverna. Bom, o ministro Trump, ele defendia a aplicação que teria como a escrita da lei, ou seja, eles pegaram os réus, realizaram uma certa conduta típica, onde eles deliberaram matar um dentre eles, ou seja, mesmo que com a concordância da vítima era tirar a sorte, o ministro Trump ele condenava cada acusado. Já para Foster, a acusação do ministro Trump chocou Foster. Por quê? Porque Foster ele argumentava que as leis elas se fundamentavam a partir do direito natural. Por quê? Porque adicionalmente, se o Estado esteve disposto a sacrificar 10 pessoas para fim salvar outras, com certeza o Estado deveria aceitar essas 4 pessoas dentro do próprio Estado. Então Foster ele absolvia cada condenado. Já para Tático, ele recusava, ele não concordava tanto com Foster, tanto com Trump. Por quê? Porque Foster, ele argumentava, ele discordava que o direito natural, ele preconizava a liberdade do contrato. Por quê? Porque ele questionava que e como os 5 passaram da sociedade civil para um estado de natureza, eles mesmos, eles faziam se valer das leis do direito natural. Então, não por isso ele deixa de reconhecer, mas ele recusa aplicar a analogia, que é como se fosse uma analogia de legítima defesa. Então ele absteve, ele nem condenou, muito menos ele nem absolveu. A partir da votação de cada ministro, houve-se um empate, onde se manteve a decisão da primeira instância, na qual os réus foram condenados à forca pela morte de Altmore. Senhores jurados, uma coisa que devemos deixar bem claro é o que lembrou Thomas Browne: nenhum homem pode criticar ou condenar justamente outro homem, porque nenhum conhece realmente o outro. E nós conhecemos esses homens, nós conhecemos o que eles passaram, o forte estresse que os foi incumbido, os distúrbios mentais causados pela má alimentação e pela incerteza de mais dia ou menos dia sairiam dali com vida ou não. Não podemos renegar o fato que passaram exatos 20 dias sem contato nenhum com o mundo exterior. Ora, senhores,
não estou vos pedindo nada além do que está no ordenamento jurídico brasileiro. Não vamos renegar o artigo 24 do Código Penal, que trata do estado de necessidade, o artigo 25, que trata da legítima defesa, e o artigo 23, que referenda eles dois. Além da Carta Magna, nossa Constituição Federal, em seu artigo 5º, que garante a presunção de inocência. Como disse Voltaire, é melhor correr o risco de salvar um homem culpado do que condenar um inocente. E eu vos garanto, eles são inocentes. São inocentes por quê? Pela obscuridade que se dá aos fatos. Não sabemos quem foi, como se deu. Não sabemos se o Altmore, em um lapso de loucura, atacou seus companheiros e a única alternativa tenha sido a morte em legítima defesa. Foram 32 dias trancafiados naquele buraco. Não podemos exigir que eles contem com precisão e exatidão o que realmente aconteceu. Mas o que eu percebo é um sentimento de vingança, descabido e desproporcional da acusação, que tenta a todo custo aumentar ainda mais este banho de sangue. Não vamos esquecer que 10 morreram na tentativa do resgate, mais o Altmore. O que vamos ganhar condenando esses 4 homens trabalhadores à forca, à morte? Quando eu digo estado de necessidade, eu não falo só a fome, pois nesse exato momento nós temos 3,2 milhões de brasileiros vivendo abaixo da linha da miséria, vivendo com a pobreza, passando fome, passando dificuldades. O estado de necessidade, cujo quais eles passaram, é um que nós não podemos ter a dimensão. Você já imaginou saber se na próxima hora você vai estar vivo? Um declínio de 1 grau naquele buraco soterraria e ceifaria as suas vidas de uma vez por todas. Não só ceifaria suas vidas, mais importante, ceifaria os seus sonhos. E além disso, ceifaria a alegria daqueles que estavam aqui fora, na angústia e na agonia, de saber se mais dia ou menos dia, eles sairiam dali com vida. E o futuro? Pela graça de Deus, estaremos aqui novamente. Algum de vós pensou no futuro? Quando mais uma vez acontecer um crime semelhante a esse, um desmoronamento em uma mina repleta de trabalhadores. E mais uma vez, vai prevalecer a cultura e a tradição do colarinho branco, porque ninguém será punido, ninguém será responsabilizado mais uma vez. E quando um de vós olhar no espelho, vai ver refletido em suas mãos o sangue desses 4 inocentes e o sangue de tantos outros que ainda vão morrer. E a partir do momento que vocês veem o sangue em suas mãos, vocês vão suar, e o seu suor será o reflexo das lágrimas das mães, esposas, filhos e filhas, parentes, amigos, daqueles que deram sua vida pela falta de uma legislação forte. A acusação tenta a todo custo impetrar uma vingança, mas esquece o verdadeiro culpado. O verdadeiro culpado é o Estado, que falhou nas suas políticas públicas de prevenção e controle. Um simples vendedor de laranja que vai vender laranja descascada no sinal sofre a todo custo o rigor de uma lei, sob o pretexto de estar colocando em risco as vidas humanas. Mas uma companhia desse porte, que fatura milhões e até bilhões, que vai para o capital estrangeiro, não sofre o rigor da lei que um trabalhador sofre. Vamos tornar de Stowfield um exemplo não só para o Brasil, mas sim para o mundo. Vamos tornar o Altmore um mártir nessa luta. Vamos tornar isso um recomeço. Vamos usar um poder que poucas vezes o povo usa, que é o poder da união. Vamos sair daqui com o sentimento de buscar os nossos legisladores para que lá em Brasília façam leis fortes, leis que punam rigorosamente as companhias, que nem sempre dão a estrutura necessária para os seus trabalhadores. Não vamos permitir, senhores, que outras situações como essas se repitam. E a partir do momento que os jurados caírem na falácia da acusação com esse seu sentimento torpe e desproporcional de vingança, nós não vamos estar resolvendo em momento nenhum o problema. Levar esses 4 homens à forca é livrar os verdadeiros culpados, é livrar quem está lá em cima
na cadeia de comando, é livrar o grande empresário. Cadê a fiscalização dos bombeiros, do Conselho Regional? Cadê a fiscalização da Prefeitura? Cadê a fiscalização do governo do Estado? Cadê a fiscalização do governo federal? Levando esses 4 homens à forca é um sentimento torpe de vingança. Não vamos estar em momento nenhum resolvendo o problema. Vamos estar sim abrindo precedentes que aconteçam novas vezes, porque não teremos o verdadeiro culpado responsabilizado e punido. Por isso, senhores jurados, eu peço com toda a convicção e toda a certeza, não vamos compactuar o sangue de inocentes em nossas mãos. Não vamos tornar isso, que já foi um absurdo que aconteceu na vida deles, pior. Por isso eu vos peço a absolvição dos condenados. Senhores jurados, quero lhes chamar a atenção para o fato de quem eram esses trabalhadores e o que eles estavam fazendo. Esses trabalhadores, na verdade, eles eram pais de famílias, marido, membros da sociedade que cumpriam rigorosamente com a sua função social, trazendo provimento para suas casas, mantimento para suas casas. Imagine a situação desses homens em que pela manhã abraçaram seus filhos, abraçaram suas esposas e foram para mais um dia de trabalho, com planejamento, com algo planejado na sua mente, que era trabalhar e voltar para o seu lar, voltar para a sua família. Só que, no entanto, ocorre um evento que estava longe da sua concepção, estava longe do seu querer. Eles não queriam que acontecesse, mas isso não estava sob o seu domínio, sob o seu controle. Acontece um evento em que colocam eles numa situação em que eles não gostariam de estar. Foi isso que ocorreu com aqueles homens, né? E agora estamos aqui diante de uma situação que já foi relatado que houve, e o que se pretende é condenar estes homens à forca. Mas aí eu lhes pergunto, esses homens, eles são culpados? Esses homens são inocentes? Podemos levar a uma reflexão de que qual era o estado desses homens, psicológico, estado físico deles? Será que havia uma necessidade por trás dessa situação, dessa questão? Imagine que ao longo desse trajeto, ao longo desse período que eles estavam lá, todo aquele planejamento que eles tinham feito de sair de casa e voltar para o seu lar, aos poucos estavam se esvaindo, estavam se indo. Aquilo que eles queriam fazer, que era a meta do dia a dia dele, né, de estar com a família, de estar no seu lar, estava se esvaindo aos poucos. Era isso que estava acontecendo. Então, psicologicamente, esses homens estavam afetados. E o que dizer de fisicamente? Se os próprios interlocutores do resgate chegaram a dizer para eles que por mais 10 dias eles não sobreviveriam sem comida, jamais sobreviveriam. E aí foi que Altimore, esse herói, né, teve a ideia de ceder, né? Ele não teve a ideia de matar alguém, na verdade ele teve a ideia de doar a vida de alguém em prol da vida dos outros. E aí nós estamos aqui querendo dizer que esses homens são culpados, mas eles não são culpados. Muito pelo contrário, estamos querendo anular o ato de bravura de Altimore. É isso que nós estamos querendo fazer, né? É isso que se pretende anular. Aí eu pergunto para você, este homem foi assassinado? Ou este homem foi um herói? Ou este homem foi um mártir? Porque na verdade o que ele fez foi doar a vida dele em prol das outras. Na verdade, se formos observar, esse homem praticou um ato legítimo de amor, deu a vida dele para que os outros tivessem vida, para que a família dos outros tivesse vida. E eu ainda diria mais, por que então que nós vamos anular aqui o sacrifício travado por aqueles trabalhadores, os 10 operários que morreram por essa causa? Uma vez que nós viemos a condenar, senhores jurados, nós estamos condenando também aqueles que morreram. Eu quero invocar aqui um artigo do nosso código, né, nosso código penal, que diz da seguinte maneira, artigo 24, diz assim, ó: considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não foi provocado pela sua vontade.
Então, você veja que a própria lei diz que quando o agente pratica um fato, né, para salvar a sua vida ou a vida de demais, por um perigo iminente, um perigo atual, que esse perigo não foi provocado pela sua vontade, ele está num estado de necessidade. E nós acabamos de perceber que esses homens, eles estavam sim no estado de necessidade psicológica, necessidade física. Mas aí, se esses homens de fato estavam em estado de necessidade, o que diz a lei com relação a isso? E aí, para isso, eu quero invocar aqui, fazer a leitura do artigo 23 do nosso Código Penal, que diz o seguinte: não há crime quando o agente pratica o fato, inciso 1º, em estado de necessidade. Esse artigo trata da exclusão da ilicitude. Então nós estamos dizendo o seguinte, que esses homens praticaram ilícito, mas essa ilicitude será excluída. Por quê? Porque a lei diz que não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade. Portanto, senhores jurados, esses homens, eles não são criminosos, muito pelo contrário, esses homens são heróis, esses homens, então, com base na lei, nós chegamos à conclusão de que esses homens, eles estavam num estado agressivo, num estado grande de necessidade. E uma pessoa que pratica um crime em estado de necessidade, já diz, né, já dita o artigo 23, não é considerado crime. Portanto, o que nós queremos aqui é pedir para os senhores jurados que absolvam estes inocentes. Mediante o que os colegas apresentaram anteriormente, o nosso grupo defende que os 4 acusados eles sejam inocentados, pois nós acreditamos que não valeria a pena ter tido todos esses sacrifícios para trazê-los, para poupar suas vidas, e agora nós condená-los os mesmos à morte. Foram 10 inocentes tiveram suas vidas sacrificadas para tentar resgatar esses homens do interior dessa caverna. Então, porque agora nós iríamos condená-los às mesmas condições que eles já estavam dentro daquela caverna? Nós também devemos levar em conta que esses 4 homens, eles já foram, de certa forma, condenados. Eles passaram 32 dias privados da companhia dos seus, eles passaram 32 dias dentro de uma caverna, de forma insalubre, de forma precária. E também nós devemos levar em consideração que esses 4 homens, eles carregarão consigo o estigma de homicida para o resto das suas vidas. Nós também devemos levar em consideração o tormento que esses homens também terão para o resto das suas vidas ao lembrarem que tiveram que comer a carne de um de seus amigos. Esses 4 homens, eles não saíram de casa com o propósito de matar alguém e de comer a sua carne. Eles saíram para trabalhar e por acaso do destino acabaram sendo acometidos dessa tragédia. O que tinha para eles fazer naquele momento era essa situação. Foi o que eles fizeram para poupar as vidas deles. Nós também devemos levar em consideração que esses homens, eles serão apontados para o restante das suas vidas, dentro dessa sociedade que eles vivem, como homicidas. Então, isso já é uma condenação muito penosa para qualquer um indivíduo. Essa é a história do livro Casos dos Exploradores de Caverna. Assim como nós emitimos essa opinião, nós convidamos que você também faça a leitura desse livro para que você tire as suas próprias conclusões. Se você condenaria ou se você absolveria esses 4 homens.